A única coisa que pode causar alguma volatilidade é a folha de pagamento não agrícola, que será divulgada esta semana. Eu imagino que quem pretendia se posicionar para as eleições americanas já o fez. E agora está simplesmente aguardando os resultados na próxima terça-feira. Ken Wexler, Acumen Management. Abrindo esta semana, as vendas no varejo alemão registraram o segundo mês consecutivo de queda. Considerando que a Alemanha é a maior economia da Europa, como isso vai afetar a economia da zona euro? As estatísticas foram um pouco reduzidas nos últimos meses, mas os números das vendas no varejo e o desempenho econômico alemão em geral têm sido muito bons pelos últimos 6 a 9 meses. Obviamente, uma segunda queda mensal consecutiva é potencialmente preocupante, mas não tão ruim como muitos andam dizendo. Nesse sentido, em se tratando da zona euro em geral, o desempenho continua decente. Apesar dos resultados não serem notáveis, temos observado um nivelamento dos dados fracos. Em geral, temos visto uma certa consolidação dos números fracos da zona euro por algum tempo. To see and have been seeing for some time a bit of consolidation around the poor numbers that have been coming out of the Eurozone for a while now. Nesta quinta-feira, serão divulgados dados importantes do Reino Unido e um potencial anúncio do novo papel de Mark Carney no Banco da Inglaterra. Você espera que os resultados confirmem essa situação de inflação mais alta e queda do crescimento ou estagflação? A desvalorização da Libra, desde o referendo de saída da União Europeia, vai fazer com que a inflação suba no Reino Unido. Este pode não ser o tipo de inflação que o Banco da Inglaterra quer, considerando a natureza do volume de negócios e as estruturas de proteção introduzidas pelos varejistas. Mas eu acredito que o real efeito dominó dessa inflação, provocada pela desvalorização da Libra, só será refletido nos dados para novembro ou dezembro, e principalmente para janeiro e fevereiro. Nesse sentido, eles terão que lidar com a questão da estagflação eventualmente, mas não no curto prazo imediato. Month or two, so not quite in the figures that we've seen to date, and certainly more so early next year, so sort of January, February. Whether we have technically induced stagflation or not in the UK, I think that is a reality that we're going to have to deal with, but probably not in the most immediate instance. Em se tratando do futuro de Mark Carney, a mídia tem explorado o assunto por uma semana e, apesar da pressão, eu não espero que haja um anúncio esta semana, por causa da divulgação do relatório de inflação. Na semana passada, ele mencionou que vai tomar a decisão até o Natal e que ela será anunciada logo após. Portanto, eu acredito que este será o caso. Esta é a última semana antes das eleições americanas e os investidores acreditam que o Fed manterá a taxa de juros. Você concorda com isso? Será que veremos mais volatilidade para o dólar esta semana? Em se tratando do Fed, como tem sido amplamente discutido, eu também não acredito que eles vão alterar as taxas de juros nesta reunião. Nosso foco permanece sobre a reunião de dezembro, após os resultados das eleições. Portanto, eu acredito que a volatilidade em torno da decisão do Fed esta semana será relativamente moderada, pois as posições para as eleições já foram estabelecidas. Focus remains firmly set on the December meeting, and that will obviously allow for the election that you mentioned and the election next week to have passed and the result to be seen. So with regard pricing and volatility for a Fed rate move this week, I think it should be relatively subdued, and anyone that chooses to be positioned accordingly is has already done so. So all focus generally should probably be on the December meeting.
Em se tratando dos movimentos do dólar neste período que antecede as eleições, nós tivemos algumas notícias, como a da reabertura da investigação dos e-mails de Hillary Clinton pelo FBI na sexta-feira, que provocaram volatilidade, mas os efeitos foram relativamente limitados e permaneceram até esta segunda-feira. Portanto, eu acredito que o posicionamento para as eleições já tenha sido estabelecido. I have a feeling that anyone that wanted to be positioned irrespective of directionality for the election has pretty much done so already. So a única coisa que pode causar alguma volatilidade é a folha de pagamento não agrícola, que será divulgada esta semana, e alguns outros dados importantes para a economia dos Estados Unidos. Mas, como eu disse anteriormente, eu imagino que quem pretendia se posicionar para as eleições americanas já o fez, e agora está simplesmente aguardando os resultados na próxima terça-feira. Obrigada pela participação, Ken. A semana de negociação está agitada. E a Dukascopy TV traz as últimas notícias sobre os eventos que podem movimentar os mercados. Portanto, continuem conectados e até mais!